Mateus, capítulo de número 5, verso de número 7, diz o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Apenas esses dois versículos. Existem duas coisas especiais demais a respeito da estrutura das bem-aventuranças, que a partir de agora nós precisamos ter em mente. Sim, a gente já começou a falar das bem-aventuranças, já falamos dos bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, mas a partir de agora nós precisamos ter uma coisa em mente, quando nós falamos sobre as bem-aventuranças e falamos a respeito da estrutura, ok? Daquilo como Mateus ele escreve parte a parte desse início aqui, desse sermão poderoso de Jesus. A primeira coisa é que Jesus ele declara 8 bem-aventuranças, quase que eu fiz errado com a mão aqui. 8 bem-aventuranças, já passamos por 4 delas. E essas 4, elas falam a respeito daquilo que Deus faz em nós. São 4 bem-aventuranças daquilo que Deus ele produz nas nossas vidas. Daquilo que Deus faz no nosso interior, daquilo que Ele opera dentro da gente. Essas 4 bem-aventuranças são bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os mansos e aqueles que têm fome e sede de justiça. No entanto, a partir do versículo de número 7, que é o versículo que nós temos aqui à nossa frente, quando nós analisamos as últimas 4 bem-aventuranças, estamos nas últimas 4, nós vamos perceber uma progressão no ensino de Jesus. Jesus ele desenvolve o seu ensino e essas últimas 4 bem-aventuranças não falam mais sobre Deus agindo apenas em nós, mas falam sobre Deus agindo através de nós. As 4 primeiras são coisas internas, daquilo que Deus fez nas nossas vidas. As 4 últimas, daquilo que Deus faz através de nós. Eu gosto de pensar que existem 2 movimentos aqui nesse texto. O primeiro movimento é um movimento vertical, que é um movimento de Deus para conosco, de Deus para com o homem, é um movimento vertical, um movimento céu e terra, céu e terra, terra e céu. Esse é o primeiro movimento que eu gosto de enxergar aqui. Agora eu acredito que existe um segundo movimento, que é o movimento a partir do versículo 7, que é um movimento horizontal. Se o primeiro movimento fala de Deus e nós, agora esse movimento horizontal fala de mim e de você. Fala de você e de quem está do seu lado. Fala de você e do seu próximo. Então a gente tem um movimento completo. A gente tem o nosso coração alinhado ao coração de Deus, mas esse coração agora ele transborda a ponto da gente começar a atuar nesse mundo. A ponto da gente começar a ser os pés e as mãos de Cristo, a igreja de Cristo. Mas também existe uma segunda coisa a respeito da estrutura das bem-aventuranças que é importante e que nós precisamos perceber. Nos outros domingos nós aprendemos, eu falei já, que essas características aqui não são isoladas. Ninguém fala assim, olha, eu sou mais pobre em espírito, aquela outra pessoa é mais mansa, aquele dali é mais misericordioso. Não, são coisas que devem estar e devem ser encontradas na vida daquele que faz parte do reino de Deus. Todos devem ser aqueles que devem ter nas suas vidas essas características, as características do reino. Nós aprendemos também que existe uma progressão. Jesus não está soltando frases ao ar, não, existe como se fosse uma escada. Existe uma progressão. Jesus está falando dos bem-aventurados os pobres, tem a ver com aquilo que aqueles que choram, que tem a ver com aqueles que são mansos, que são humildes, que tem a ver com os que têm fome e sede de justiça, que tem a ver com aquele que é misericordioso e assim por diante. Existe uma progressão de uma bem-aventurança para outra, como se fosse uma escada. Cada degrau nós estamos subindo o nível, nós estamos chegando a algum lugar. Porém, também nós precisamos observar que cada bem-aventurança desse segundo bloco está diretamente conectada com uma bem-aventurança do primeiro. Eu até coloquei na tela para ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, o versículo 7, ele está conectado ao versículo 3. Nós vamos ver isso.
O versículo de número 8 está conectado ao versículo de número 4, e assim por diante. Além de uma progressão, também existe uma conexão direta. Alex, que coisa chata às vezes de saber, porque amanhã, quando eu estiver no ônibus, quando eu estiver diante dos funcionários, diante dos meus clientes, o que isso vai mudar na minha vida? Bom, eu só separei isso porque eu acho que é importante de verdade, mas para eu te mostrar que o texto bíblico ele é rico. Não foi, sei lá, uma pessoa que inventou de escrever, não estou sem fazer nada, sou bom de escrever, e começou a escrever. Não, existe conexão, existe riqueza, existe beleza na palavra de Deus. Eu costumo enxergar a Bíblia como uma mina de tesouros. Quanto mais você cava, quanto mais você procura, quanto mais você se aprofunda, mais preciosidades você encontra. Para te mostrar isso, que a palavra de Deus é bela, que a palavra de Deus é organizada, e ela tem um propósito muito bem definido, e para te mostrar como Jesus, ele ensina e nos convida a sair do raso. A gente faz aquela leitura porca, porque não tem outra definição. Aquela leitura rápida que você fala assim, Senhor abençoa o diabo. Você nem está falando nada com nada, você está falando umas coisas nada a ver. E aí você quer que Deus fale contigo, quando no mínimo que você deveria era gastar um pouco mais de tempo diante da palavra de Deus, aprendendo diretamente do nosso Deus. De verdade, irmãos, se nós entendermos, ou pelo menos termos em mente um pouco dessa estrutura, nós vamos perceber que o versículo 7 não se trata apenas de uma declaração bonita, mas se trata do início de como que o reino de Deus ele passa a tomar forma das nossas atitudes e passa a tomar forma também nos nossos relacionamentos. O versículo 7 é um marco. O versículo 7 é o início de como o reino de Deus ele começa a sair daquilo que era interior ao homem e passa também agora a ser exterior. Por isso eu quero te convidar a voltar a sua atenção ao texto bíblico. Versículo 7, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Algumas pessoas curiosas e atentas, porque eu gosto desse tipo de gente que é curioso, que é atento, que pergunta, que tem dúvida. Algumas pessoas já me perguntaram porque ao terminar uma pregação, eu sempre repito a mesma frase: que Deus tenha misericórdia de nós. Alguns irmãos até sabem, quando eu falo isso, já fecha a Bíblia, já começa a se levantar, já entenderam que acabou a mensagem ali. E algumas pessoas me perguntam, e eu sei que para algumas isso é um mero costume, para outras é um jargão. E embora eu não me lembre muito bem quando isso começou, quando eu comecei a fazer isso, sempre no final de um sermão, a colocar isso, até escrever isso no sermão, a realidade é que esse é um clamor sincero meu. De verdade, esse é um clamor, o meu clamor a Deus, porque afinal todas as vezes que eu medito na palavra de Deus, todas as vezes que essas verdades elas me confrontam, elas me mostram como eu ainda estou distante demais daquilo que eu deveria ser. Toda vez que eu olho para a palavra de Deus, eu medito nessa palavra, eu medito nessas letras, eu medito nesse livro santo, eu começo a ver como eu estou muito distante daquilo que eu deveria ser. E de verdade, diante da palavra, diante dessas verdades, diante da santidade de Deus, eu acredito que não existe outro clamor que a gente precisa, que a gente deve entoar, a não ser: Senhor, tenha misericórdia. A verdade, irmão, é que antes de trazer a palavra aqui, antes de montar o sermão, antes de estudar, antes de subir aqui, tudo que eu falo aqui antes me corta. E deveria ser assim com todos os pastores. Antes de chegar até a igreja, isso deve ser algo que fala comigo. E quando isso fala comigo, a única coisa que eu posso falar, depois de tudo que Deus ele fala, é: Senhor, tenha misericórdia. Eu preciso da sua misericórdia. E talvez nós só vamos entender, e isso só vai fazer sentido para você, quando você compreender de verdade o que é misericórdia. É necessário isso. Resumidamente, misericórdia é tratar o ofensor com menos rigor do que ele merece.
Alguém que olhou para você, falhou contigo, errou com você, alguém que pecou contra você, alguém que te feriu, você olha para essa pessoa e você decide não agir com a mesma proporção. Você pode, para falar a verdade, olhando humanamente para a situação, você deve. Você pode chegar até essa pessoa que te feriu, que agiu de errado contra você, mas aí você decide não punir essa pessoa assim como ela merece. Isso é misericórdia. Misericórdia não é fingir que nada aconteceu. Não. O tempo vai curar isso e a gente vai relevar. Olha, nem toca no assunto. Eu quero esquecer. A gente fala isso. Misericórdia, a gente não está falando de algo que vai sumir da nossa mente. Também não é minimizar o pecado, falar, não, vamos entender, né? Todo mundo é pecador, todo mundo erra. Não é uma questão de minimizar o pecado ou a falha do outro. Misericórdia é reconhecer sim que existe culpa. O ofensor é sim alguém culpado, mas mesmo assim é você escolher não retribuir ao culpado segundo aquilo que ele merece. Talvez o maior exemplo que nós temos do que é misericórdia, e isso vai ficar muito fácil para você compreender, seja você. Talvez o maior exemplo seja eu. É você olhar para a sua vida, é você olhar para a minha vida. Sejamos honestos. Se nós abandonarmos as nossas máscaras de domingo, trocadilho com o carnaval, mas se nós abandonarmos as nossas máscaras de domingo e formos sinceros conosco, todos nós sabemos o que já fizemos, todos nós sabemos o que já falamos, todos nós sabemos o que pensamos, o que vimos, o que ouvimos. E de verdade, irmãos, sabemos das palavras que falamos que feriram alguém, sabemos dos calos que nós pisamos, sabemos do mal que muitas vezes nós fomos responsáveis pela vida de outra pessoa. Nós conhecemos os nossos pecados. E se você talvez não conhece o seu, é um bom momento, é um bom dia para você olhar para dentro de si. Afinal, a primeira bem-aventurança fala sobre isso. Os pobres em espírito, eles reconhecem essa verdade. A questão, irmãos, é que se Deus ele decidisse tratar a mim e a você com base naquilo que é justo, a palavra de Deus vai falar que o salário do pecado é a morte. Se Deus tratasse a mim e a você com base naquilo que era justo, nós merecíamos a condenação. Todos nós, ninguém está fora disso. Com base naquilo que era justo, que é justo, eu e você merecemos punição. Eu e você merecemos estar distantes, e não só distantes, mas estar afastados completamente por toda a eternidade de Deus. A verdade é essa. Pelo meu pecado, pelo seu pecado. Eu sei que é muito bonitinho ficar ouvindo o pregador falando assim, você é maravilhoso, você é a menina dos olhos do Senhor, mas a verdade bíblica é essa, todos nós pecamos. Romanos 3 diz isso, não há um justo sequer. Todos pecaram, não há quem busque a Deus, não há quem deseje a Deus, não há quem queira a Deus, somos nós. E merecemos a punição. Só que é nesse momento, nesse ponto da nossa vida, que Deus, Ele olha para mim e para você e Ele nos trata com misericórdia. Deus, Ele não negou a nossa culpa. Deus, Ele não fala assim, não, apaga aí, eu perdoo, tá? Esquece isso daí, não, deixa para lá, não, até porque se Deus ele negasse a nossa culpa, ele seria injusto, e Deus não é injusto. Não, Deus ele assume a nossa culpa, e é isso que ele faz, ele assume a nossa culpa, e ele assume a nossa punição. Isso é misericórdia. Eu e você merecíamos uma cruz, eu e você merecíamos aquelas chicotadas nas nossas costas. Eu e você merecíamos estar ali, fixado no madeiro durante horas, agonizando em dor. Eu e você merecíamos. O meu pecado me leva a esse lugar. O meu pecado deve me levar para a cruz, porque o meu pecado foi lançado na cruz de Jesus. Só que com grande amor e com grande graça, Deus olhou para mim e para você e entregou o seu único filho para que ele assumisse a nossa culpa
mesmo sem ter feito nada, para que ele assumisse o nosso pecado, mesmo ele sendo sem pecado. Isso é misericórdia. E é exatamente isso que Jesus, ele espera daqueles que fazem parte do seu reino. Porém, assim como com as outras bem-aventuranças que nós já vimos, os pobres em espíritos que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça, essa misericórdia, ela não nasce nos nossos corações de forma natural. Não, não é aquela pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa é tão boazinha, olha, ela ajuda todo mundo que está no farol, ela doa para a ONG, olha, ela gasta o seu tempo em orfanato, ela vai nos asilos, olha como que ela é tão boazinha. Não, não é esse tipo de misericórdia. Porque essa misericórdia aqui, capaz de perdoar o ofensor, é difícil. Essa misericórdia capaz de não apagar a culpa, saber aquilo que fizeram, mas ainda assim falar, olha, eu não vou retribuir na mesma medida, não é algo próprio da gente. É aqui que o versículo 7 se conecta com o versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. O pobre em espírito é aquele que reconhece que não tem justiça própria. Eu não tenho nada que eu possa chegar até Deus e falar assim, quer ver, Deus? Está aqui, ó, eu trouxe isso aqui, olha, agora estamos quites. Eu não posso chegar até Deus e falar assim, olha Deus, eu fiz muitas coisas, eu fui para a igreja, eu preguei, eu expulsei demônio, eu profetizei, olha, agora estamos quites, eu fiz o trabalho do seu reino, então agora o Senhor pode me deixar participar do seu reino. Não existe mérito em nós, não existe crédito nosso diante de Deus. O pobre em espírito, ele entende que depende completamente da graça de Deus, ele reconhece quem ele é, e ele consegue assumir que só permanece de pé por causa da misericórdia de Deus. O pobre em espírito é aquele que fala assim, não é a minha força, não é a minha inteligência. O que me trouxe aqui e o que tem me sustentado não é porque eu tenho contatos, não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu tenho diplomas, não é porque eu tenho amigos, não é porque eu tenho status, mas é a misericórdia de Deus. Porque Deus, ele poderia muito bem, e ninguém poderia reclamar de amanhã ele falar assim, Alex, chega de respirar, chega de viver, vida é minha, bora. E ele não seria injusto, porque pertence a ele. E se fôssemos olhar por tudo aquilo que eu fiz, e fôssemos olhar por tudo aquilo que você fez, isso é justo. Mas ainda assim, Deus, ele tem misericórdia. Cada dia que você consegue acordar, por mais que você acredite que a sua vida é miserável, por mais que você acredite que a sua vida não presta, cada dia que você abre os seus olhos, é um sinal da misericórdia de Deus sobre mim e sobre você. Mas Alex, as coisas não estão tão bem assim. Mas ainda tem mais um dia para lutar. Alex, mas as coisas não estão bacanas financeiramente, familiarmente, nem espiritualmente. Então, mas você tem mais uma oportunidade. Deus te deu mais um dia. Deus te deu mais uma oportunidade de acordar e respirar e ir embora para cima. Entender essa conexão entre esses dois versículos, o versículo 7 e o versículo 3, é importante. Porque Jesus aqui ele não está ensinando uma troca. Jesus ele não está falando assim, ó, se você for misericordioso, então a partir de agora Deus ele vai ser misericordioso com você. Como se a gente tivesse trocado, como se a gente pudesse fazer isso. Olha, quer saber, eu vou fazer muitas coisas, eu vou dar dinheiro para muitas crianças em orfanatos, então estou sendo misericordioso agora, como a Igreja Católica na Idade Média fazia. Não. Mas Alex, não está escrito isso? É exatamente por esse motivo que você precisa entender a conexão do texto. A realidade não é que comece em mim. Eu não sou misericordioso e agora Deus vai ser misericordioso. Como se Deus falasse assim, olha, o Alex está ponto positivo, então agora eu vou retribuir. Não, a verdade é que começa em Deus. Lembra de um movimento vertical? Começa de Deus para com o homem. É Deus que concede dentro do seu coração a luz que te mostra o quão errado você pode ser e você pode estar.
Ninguém pode assumir que é pobre em espírito se o Espírito Santo, ele não convencer você do seu pecado, convencer você da justiça, convencer você do juízo. É isso que Jesus fala, a função do Paracletos, a função do advogado, a função do Espírito Santo. Não existe um acordo, não é uma barganha espiritual. Quem reconhece a sua pobreza, quem reconhece a sua falência espiritual, aprendeu a viver da misericórdia de Deus. Eu não tenho nada, eu não posso fazer nada, eu dependo da misericórdia de Deus. Só que agora que eu aprendo a viver da misericórdia de Deus, inevitavelmente eu preciso e eu devo começar a agir com misericórdia. É um caminho automático, ou deveria ser. A verdade é que às vezes o começo está com problema. O começo na sua vida não deu certo. Você ainda não se enxerga como pobre em espírito. Você acha que você pode alguma coisa. Você acha que você tem alguma coisa. Você acha que é capaz de alguma coisa. É aí que está errado. Quando você abandona essa ideia narcisista, egoísta, e você se ajoelha diante da cruz, humildemente, reconhece quem você é, pronto, irmão. Você entrou no reino. Você faz parte desse reino. E agora, inevitavelmente, diante daquilo que Deus ele vai agindo e fazendo através e dentro das nossas vidas, a gente começa a externalizar isso. Existe um movimento cíclico agora. No início eu falei de um movimento vertical e um movimento horizontal. Agora existe um movimento cíclico na misericórdia. Porque, em primeiro lugar, eu compreendo a dimensão dessa misericórdia que é demonstrada em mim. Agora eu demonstro essa misericórdia para com os outros, porque eu sei que essa misericórdia, dia após dia, se renova na minha vida. E isso continua durante toda a vida do cristão. Não é que você vai ser misericordioso hoje e amanhã você vai abandonar isso. Não, é durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida com Cristo, isso vai te seguir. Isso vai ser exigido de você, se você for um discípulo de Cristo. E aí a gente chega no versículo 8, e aqui eu devo confessar que eu gastei grande parte da minha semana quebrando a cabeça com aquilo que Jesus, ele pretendia falar e declarar nessa bem-aventurança. Porque afinal, se as primeiras 4 bem-aventuranças, elas dizem respeito a algo interior, e as 4 últimas bem-aventuranças dizem respeito a algo exterior, como a gente falou lá no início, se a gente seguir essa lógica, vai parecer que a 6ª bem-aventurança, os bem-aventurados que são puros de coração, está no lugar errado. Eu não sei se você teve essa percepção. Se as 4 primeiras são coisas que acontecem aqui dentro, as 4 últimas são coisas que acontecem de dentro para fora, por que agora Jesus ele voltou para dentro? Por que agora Jesus não está falando assim, vai ser misericordioso, vai dar dinheiro para os pobres, vai se voluntariar na Cruz Vermelha, vamos continuar, coisas para acontecer lá fora, vai fazer parte da obra, vai entrar para o voluntariado, vai entrar para o louvor, vamos lá, vamos colocar aqui, bem-aventurados os músicos da igreja, é uma boa. Não, parece que Jesus ele volta, ele dá um passo para trás. Parece que Jesus ele quebra a estrutura das bem-aventuranças. Se as 4 últimas bem-aventuranças falam de coisas que Deus ele vai fazer e faz através de nós, parece que Jesus quebrou a estrutura. No entanto, falar sobre esse tipo de pureza nesse período agora, depois de falar dos que são pobres, depois de falar dos que choram, dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, e depois de falar dos misericordiosos, agora nesse momento que Jesus ele começa a falar daquilo que Deus vai fazer através de nós, é importante falar desse tipo de pureza. Porque quando o reino de Deus começa a ser manifesto nas nossas vidas e nas nossas atitudes, surge um perigo. Diga comigo, um perigo. O perigo da performance. Mateus 5, versículo 8 diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Existem 2 termos nessa bem-aventurança que chamam a nossa atenção e merece a nossa atenção, e que nós precisamos compreender esses termos, como a Bíblia define esses termos. O primeiro termo é puro,
e o segundo termo é coração. No seu original, puros, puro aqui, dessa bem-aventurança, tinha tanto um sentido comum, como tinha um sentido religioso. No sentido comum, quando se usava esse termo no grego, lá no primeiro século, se referia a atestar se o vinho ou se o leite ele era concentrado ou se ele era diluído em água. Às vezes, para render, exatamente por causa da pobreza, o que a pessoa fazia? Pegava o leite, colocava mais água, que era 1 litro, agora se tornou 2. Só que aquilo dali começa a ver, você começa a perceber o sabor, está misturado. Pegava-se o vinho, que era muito importante em todas as festas, fazia o quê? Colocava-se água para justamente render um pouco mais. Talvez pensaram isso quando Jesus, no seu primeiro milagre, no casamento de Caná da Galileia, ele fala, olha, encham essas 12 talhas de água. Bom, agora Jesus ele vai pegar um pouco do vinho que sobrou e ele vai jogar um pouquinho em cada talha de água aqui. E bom, pelo menos o pessoal vai tomar um vinho aguado, mas Jesus faz uma coisa que ninguém esperava. Ele pega toda aquela água e transforma em vinho, né? Vinho com água. Também não é suco de uva, nem que suco com água, é vinho. Amém, irmão? Então, num sentido comum, se usava para atestar uma coisa que era concentrada ou era diluída. Também era usado para falar da qualidade do ouro. O ouro que era refinado, ele então saía ali do seu refinamento, e aí se via se esse ouro tinha alguma impureza ou não. Agora, no sentido religioso, puro, esse termo puro significa aquilo que é destituído de hipocrisia. No sentido religioso, puro significa uma devoção que não é dividida. Algo que não é mesclado, algo que não foi e não é adulterado. Guarde isso. Já o termo coração é interessante porque ele se refere muito mais, ele vai além do campo das emoções. A gente fala assim, estou com meu coração partido, principalmente os namorados, né? Época do namoro é isso, estou com meu coração partido, fulana falou tal coisa, disse tal coisa, olha, eu mandei oi, ele respondeu oi. Ó, Deus falando aí, ó, tá vendo? Ó, Deus está falando com uma galera, em nome de... mas ele respondeu ele mandou só um emoji, um joinha, assim, ó. Aí, estou com meu coração partido. Quando a pessoa fala isso, coração partido, normalmente ela está falando que está triste, está frustrada, não é? O termo coração aqui, ele vai muito além da sede das emoções. Na linguagem bíblica, coração é o centro da personalidade da pessoa. Coração é o lugar das decisões, coração é o lugar das intenções, coração fala das motivações, fala da vontade. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da parte mais profunda do nosso ser. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala daquilo que realmente nos define. Logo, quando Jesus ele declara bem-aventurados os puros de coração, ele não está falando de uma emoção passageira, Jesus ele não está falando de um sentimento superficial, Jesus ele está falando de integralidade do nosso ser. Quando Jesus fala de puros de coração, ele está falando de como nós somos inteiros e devemos ser inteiros para Ele. Jesus está falando de um coração que não é dividido, de uma vida que não é dupla. Jesus está falando de alguém que não vive em duas lealdades. Pureza de coração é inteireza, ser inteiro. Pureza de coração é fidelidade radical. Afinal, não existe possibilidade de você ser fiel e ao mesmo tempo ser infiel. Não tem como. Quando Jesus fala de ser puro de coração, ele está falando de ser inteiro. Ele está falando de fidelidade. Ele está falando de inteireza. É importante você compreender isso, porque é exatamente aqui o motivo do porquê essa bem-aventurança está no segundo bloco, o bloco daqueles que fazem. Porque você pode pensar que isso fala só, Alex, é algo interior, né? Eu preciso ser aqui de Deus, completo de Deus aqui.
É a música do Thales Roberto, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu preciso ser inteiro aqui. É algo interior, calma, não. A fidelidade, ela nasce dentro do nosso coração. Só que ela tem a necessidade de ser externalizada. No casamento, por exemplo, eu não posso ser fiel à minha esposa, Roberta, que está ali, maravilhosa, linda. Ela detesta que eu faça isso. Hoje eu recebo uma bronca. Mas eu não posso ser fiel à minha esposa, eu não posso dizer que eu amo ela no meu coração se as minhas atitudes demonstram infidelidade. Eu não posso falar que amo a minha esposa e quando a gente vai no shopping eu guardo a aliança no bolso e eu fico o mais longe possível para ninguém perceber que eu tenho um compromisso com ela. Aí, ó, Deus falando, eu não posso falar que amo, você não posta uma foto. Não tem um stories. Você não, ninguém sabe. Não, mas esse é o seu marido? Mas essa daqui é a sua esposa? Peraí, você está escondendo o quê? Você é um agente secreto? Vigia, em nome de Jesus. Fidelidade é isso, nasce dentro do coração e é externalizado. Da mesma maneira, eu não posso ser infiel no meu coração e fingir fidelidade, porque isso é hipocrisia. Dentro do meu coração eu não sinto nada, eu não sou de ninguém, eu não tenho compromisso de nada, mas só que eu quero demonstrar com as minhas atitudes, fica forçado. As pessoas veem, as pessoas enxergam, as pessoas percebem. Isso é hipocrisia. Essa bem-aventurança fala assim, de algo que acontece no nosso interior. E é nisso que ela está conectada com o versículo 4, por exemplo. O versículo 8 agora está conectado com o versículo 4, que é: bem-aventurados os que choram, porque aqueles que reconheceram a sua falência espiritual, eu nada posso fazer, eu não tenho nada, esses choram por causa disso, esses se entristecem por causa disso, eles se quebrantam diante de Deus, eles pedem perdão diante de Deus, isso traz um quebrantamento. E é por esse motivo, pelo fato de eu sei o que eu fiz, de eu sei o que eu mereço, daquilo que Deus ele fez em mim, eu entendo isso, eu entendo como o pecado é ruim, eu entendo como aquilo que às vezes eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu olho, aquilo que eu falo, não é bom, eu choro por isso, eu me quebranto por causa disso, e eu não quero mais viver dividido numa vida entre pecado e Deus, entre o mundo e entre a igreja. Existe uma progressão e existe conexão. Ao mesmo tempo que essa bem-aventurança ela fala de algo interior, ela também alinha o nosso coração para as atitudes que nós passamos a ter agora, porque o reino de Deus, ele passa a ser manifesto através de nós. E essa bem-aventurança fala exatamente dessas atitudes que nós passamos até agora, para que elas não sejam apenas performance, para que você apenas não saiba falar ou fazer. Você vem na igreja e você sabe, tatuagem não pode, pode, beber pode, não pode, ouvir música pode, não pode. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas tudo o que você faz é uma performance. Os puros de coração, eles são aqueles que têm uma vida coerente. Os puros de coração, eles professam com os seus lábios aquilo que corresponde ao seu íntimo. Ele fala aquilo que é de verdade, que está aqui dentro. Aqueles que são puros de coração, eles não vivem para sustentar uma imagem, para que as pessoas comprem a ideia, porque o mundo ele vai ensinar isso para você. Se você se portar desse jeito, se você fazer desse jeito, se você parecer ser desse jeito, você vai ser mentira. E é uma mentira do diabo. Porque não basta apenas você se comportar desse jeito, você fingir que é desse jeito e dentro de você, você não ser. Os puros de coração, eles não vivem para sustentar uma imagem, eles vivem para permanecerem fiéis, para permanecerem leais ao Senhor. Não são aqueles que têm um coração para Deus no domingo e têm um coração para o mundo durante a semana. O reino de Deus, ele não forma atores espirituais. O reino de Deus, ele forma pessoas inteiras, pessoas cujo interior e o exterior caminham na mesma direção, e é essa integridade que Jesus ele vê e ele diz: bem-aventurados. E são esses que Jesus promete, eles verão a Deus.
No Antigo Testamento houve um homem que fez um pedido ousado para Deus. Alguém que mesmo depois de desfrutar de momentos, não só de um momento, mas de momentos magníficos com o Senhor, essa pessoa pediu algo que nenhuma outra pessoa tinha pedido. Esse homem era Moisés. Novamente, Moisés entra nessa história. Você que estava 2 domingos atrás, você vai lembrar. Mateus está mostrando Jesus como novo e superior Moisés, aquele que sobe ao monte, mas não sobe para buscar revelação, mas ele sobe para nos dar a revelação. Moisés, ele fez um pedido ousado a Deus. O seu pedido a Deus foi: Senhor, mostra-me, deixa-me ver a sua glória. E Deus respondeu Moisés. Moisés queria ver Deus e Deus respondeu Moisés. E Deus mostrou a sua glória a Moisés, um pedaço dela, parte da sua glória. Deus protegeu Moisés na fenda da rocha para que ele não contemplasse a glória de Deus plenamente, porque Deus falou: olha, nenhum homem pode resistir. Agora novamente em um monte. Novamente nós estamos em um monte. Não no Sinai, não estamos mais no Sinai. Agora, como um novo e superior Moisés, nós não vemos o Moisés, nós vemos Jesus. E dessa vez não se ouve um pedido de um simples homem, se ouve a promessa do próprio Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aquilo que no passado foi um clamor de um homem, agora se torna a promessa do próprio Deus para o seu povo. Eles verão a Deus. É uma promessa para mim e para você. O desejo de Moisés de ver Deus agora se torna uma promessa feita pelo próprio Deus para aqueles que fazem parte do seu reino. Eis que agora existe uma promessa, não um pedido, só que, no entanto, essa promessa tem uma condição. Eles verão a Deus, essa é a promessa. Lembra da estrutura das bem-aventuranças? Jesus ele aponta uma característica daqueles que fazem parte do seu reino e aponta a recompensa. Os pobres em espírito, deles é o reino. Os que choram serão consolados. Os misericordiosos, eles serão tratados com misericórdia, obterão misericórdia. Aqui nós temos também mais uma promessa, uma característica: puros de coração. A promessa: eles verão a Deus. Essa é a condição. Para ver Deus, é necessário ser puro de coração. Afinal, um coração dividido, ele não consegue enxergar Deus. Uma pessoa que tem um coração dividido, ela até frequenta ambientes espirituais. Uma pessoa com um coração dividido, ela até aprende a linguagem do reino. Como é que vocês falam nessa igreja? Paz do Senhor, graça e paz, a paz de Deus, boa noite. A gente até aprende. A pessoa que tem um coração dividido aprende a linguagem do reino, aprende ações bonitas, mas não consegue enxergar Deus. Eu me arrisco a dizer, ok? Coloca na minha conta essa, que uma pessoa com um coração dividido consegue enxergar até o diabo. Ai, Alex, não fala isso, fala esse nome não. Isola na madeira, irmão. Se está isolando na madeira, você já está mal. Eu penso que uma pessoa com o coração dividido consegue ver o diabo, consegue ver vulto, consegue ver Satanás em tudo, no rótulo da Coca-Cola, no jogo do videogame, na bola de futebol, mas não consegue ver Deus. Uma pessoa com o coração dividido vem para a igreja e enxerga os problemas da igreja. Fulano deveria ter feito aquilo, ciclano deveria ser assim, aquele ministério deveria ser assado. Consegue ver tudo, mas não consegue ver Deus. Uma pessoa com o coração dividido consegue enxergar as dificuldades, consegue enxergar as impossibilidades, mas não consegue ver Deus. Esses dias eu vi um rapaz que postou no seu Instagram o seguinte: aquele que consegue ver o diabo em todas as coisas, não conseguirá ver Deus em nada. Quem tem um coração dividido, não consegue enxergar a Deus. Quando o seu coração está dividido entre o reino de Deus e o mundo, quando o seu coração está dividido entre a vontade de Deus e as suas vontades, e os seus sonhos, e os seus desejos, a sua visão espiritual ela se torna turva.
Olha para mim. Posso ser muito sincero? Não adianta você orar, você clamar e pedir: Deus, me dá visão espiritual. Senhor, abre os meus olhos porque eu quero ver. Eu acho muito estranho, irmãos, quando alguém fala para mim assim: não, eu estou orando para ver demônio. Irmão, você tem algum problema? Eu oro para ver Deus, eu quero ver demônio. Você quer ver demônio? Não vem na igreja, vai no bloquinho. Final da vida você não vai ver, você vai sentar do lado dele. Vai lá, abandona Deus, é isso. Você quer ver demônio? Você quer ver vulto? Eu quero ver Deus. Eu quero ver Deus em todas as coisas. Eu quero ver Deus na minha casa, eu quero ver Deus na minha família, eu quero ver Deus no meu trabalho, eu quero ver Deus na minha igreja, eu quero ver Deus na minha vizinhança, no meu país. Não quero lá ver demônio, irmão. Mas de verdade não adianta você pedir para Deus abrir a sua visão espiritual, abrir os seus olhos espirituais, se o problema não é a sua visão, é o seu coração. Peça. Ah, não, Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver o Senhor. Não, o problema não são os seus olhos, agora não. Mas será que Ele vai fazer um lodo ali, vai jogar nos meus olhos, vai falar para eu me lavar no tanque? Não, o problema não é a cegueira, essa cegueira, o problema é o seu coração. Quando o seu coração é dividido, a sua visão é embotada. Quando o seu coração é dividido, você não enxerga Deus. No Novo Testamento, também houve um homem que fez um pedido ousado. E dessa vez fez um pedido ousado para Jesus. Esse homem, ele desfrutou de momentos magníficos e maravilhosos com o Mestre. E ele pediu algo que nenhum outro discípulo havia pedido. Esse homem era Filipe. Filipe esteve diante de Jesus e ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe caminhou com Jesus, esteve com Jesus, e ele esteve diante de Cristo, e ele fez um pedido, ninguém havia feito: mostra-nos o Pai. Filipe de fato caminhou com Jesus. Você consegue perceber isso, irmãos? Hoje a gente ouve, e você crê, você ama esse Jesus, amém? A gente está falando de alguém que caminhou fisicamente. Alguém que teve o privilégio que nós não tivemos. Eu digo, Jesus está aqui, você fala amém, Ele está no nosso meio, espiritualmente, Ele está no nosso coração. Filipe esteve do lado de Jesus, dormiu ao lado de Jesus, pôde ouvir palavras que talvez nós não temos aqui relatadas, ver milagres que não foram relatados, não tinha tanto porquê. Filipe ouviu os ensinamentos de Jesus em primeira mão. Filipe participou daqueles que, quando Jesus contava uma parábola e eles não entendiam, quando eles iam para casa à noite, eles falavam: Mestre, explica-nos o que o Senhor quis dizer com aquela parábola. E eles ouviram não de um pastor, eles ouviram não de alguém, eles ouviram do próprio Jesus. Eu vou te explicar. Senta aqui, Filipe. Sabe o que é? Filipe ouviu os ensinamentos, Filipe presenciou os milagres. Eu não estou falando de uma dor de cabeça não, irmão. Eu creio que Deus cura, amém. Mas Filipe presenciou o morto ressuscitar. Filipe foi aquele que colocou a mão no cesto e ia entregando pão e não acabava pão e não acabava peixe. Meu Deus do céu, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele presenciou os sinais, ele viu os milagres. Mas pelo fato do seu coração ainda estar dividido, ele não conseguia enxergar Deus. A resposta de Jesus para Filipe não é que, olha, vai ser impossível, viu? Filipe, faz o seguinte, está vendo essa salva aqui? Se você colocar 5.000 denários, estou convertendo a moeda, né? Reais não era nessa época. Aí você vai ver Deus. Não. A resposta de Jesus não foi que isso seria impossível. A resposta de Jesus não foi que o homem não seria capaz de suportar tamanha visão. A resposta de Jesus ao seu discípulo foi: João 14, versículo 9. Você me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. E como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe estava diante da revelação plena do Pai.
Colossenses 1 diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o soberano sobre toda a criação, aquele que pela sua palavra criou todas as coisas. Aqui está diante de Felipe, a grande revelação de Deus estava diante dele, mas ele não conseguia ver com clareza. O seu coração ainda estava sendo purificado por Deus. Sim, o coração de Felipe ainda estava sendo purificado por Deus. Ver Deus, irmãos, não é um privilégio futuro apenas. Não é apenas uma promessa que um dia, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Não, não é apenas uma promessa futura. Ver Deus deveria ser um anseio mais profundo a habitar no nosso coração. Você deveria viver para isso. Você deveria respirar para isso. O seu objetivo de vida não deveria ser grande, famoso, poderoso, rico, conhecido. O seu objetivo de vida deveria ser: eu preciso ver Deus. Veja Deus no Empire State, ou veja Deus na favela de Paraisópolis. Mas o meu objetivo de vida deveria ser ver Deus. Afinal, Moisés, ele pediu para ver a glória de Deus. E quando ele desce daquele monte, o seu rosto resplandecia. As pessoas falavam: não, Moisés, coloca um véu, porque a gente quer trocar uma ideia com você. A gente quer saber o que aconteceu no monte, mas não está dando para ver a sua cara. O seu rosto está dando para ver a glória de Deus através de você. Isaías, no seu chamado, ele diz: vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Depois de ver o Senhor assentado num alto e sublime trono, Isaías diz: ai de mim, que vou perecendo. Isaías sai desse encontro onde ele vê o Senhor com os seus lábios tocados e a sua boca purificada. Os discípulos viram a Cristo e eles deixaram tudo para segui-lo. Aqueles homens tinham tudo, tinham família, tinham negócios, tinham amigos, tinham conhecidos, tinham casa. Eles abandonaram tudo porque eles, finalmente, eles enxergaram a Cristo a ponto de darem a sua vida em testemunho disso. Alguém falava: não, ele não ressuscitou. Ele ressuscitou sim, eu sou testemunha disso. Eu vi, eu pude tocar nos buracos das suas mãos, dos seus pés. Eu acho lindo quando Jesus ele ressuscita, ele aparece ali naquele quarto fechado, naquela casa fechada para os discípulos. E um dia ainda vou pregar isso. Tudo bem que a gente está em Mateus e tem muito chão ainda. Mas Tomé que todo mundo fala assim, Tomé era um homem incrédulo, né? Ele duvidava de tudo. Não, Tomé era alguém que nem os bereanos. Ele não entende. O negócio dele não é que ele duvidava de Jesus. Não, peraí, eu quero entender. Me explica como é que está rolando, como é que está funcionando. E Tomé, que para muitos é aquele que duvida, e duvida muito de Jesus. Quando ele vê Cristo ressurreto, e ele pode tocar, e ele pode ver, ele é o primeiro discípulo que se ajoelha e fala assim: meu Senhor, meu Deus. Da dúvida, a vista de Cristo se tornou em adoração. Da dúvida, ao ver Jesus, todas as respostas foram explicadas. Se tornou em devoção. Ninguém que vê Deus permanece do mesmo jeito. Irmão, eu falo com toda certeza. Falar que nem o Marcos Feliciano, né? Época do pentecostalismo, eu rasgo a minha Bíblia, porque é verdade, ninguém que vê Deus permanece da mesma maneira. A vida é mudada. Os pensamentos são outros, os alvos são outros, os desejos são outros. Ninguém vê a Deus verdadeiramente e decide continuar vivendo uma vida dupla. Você é um agente secreto. Eu não sei se aqui na igreja ou no mundo. Porque talvez na sua roda de amigos te conheçam
como sendo um cara legal, como sendo uma pessoa boa, como sendo uma mulher maravilhosa, uma grande mãe, como sendo uma grande filha. O pessoal te conhece por muitas coisas, mas não te conhece porque você é cristão. Sabem da sua vida porque você posta tudo. É muito engraçado quando alguém chega assim e fala: pastor, nossa, o pessoal está falando mal da minha vida. Mas você falou, toda a sua vida está aqui, ó. É só acessar. Te conhecem por tudo, menos por ser de Deus, por ser inteiro de Deus. A grande questão não é que Deus ele não está mais se revelando. Às vezes eu escuto isso. A igreja mudou. É claro que mudou, a vida evolui e vai continuar. Ah, mas Deus não se revela mais. A gente não ouve mais a voz de Deus. Ah, mas a gente não sente mais aquele burburinho no estômago. Toma um Eno, já falei. Toma um Eno, toma um remédio ali para refluxo, pode ser isso. Ah, não, mas a questão, irmão, não é que Deus ele não tem mais se revelado. A grande questão é que o nosso coração, por vezes, está tão dividido que nós não conseguimos mais enxergar. Quando o seu coração ele se alinha exatamente com a bem-aventurança de Jesus, ou seja, quando o seu coração é um coração puro, você consegue ver Deus em pequenas coisas. Eu vejo Deus quando eu brinco com os meus filhos. Eu vejo o cuidado de Deus. Eu vejo a misericórdia de Deus. Eu vejo Deus me ensinando. Eu vejo Deus, às vezes, no meu trabalho. Eu vejo o livramento de Deus. Eu vejo a porta que Deus abre. Eu vejo Deus cuidando de mim, cuidando da minha família. Eu vejo Deus na igreja. Eu vejo pessoas que entraram e tiveram a sua vida transformada, não são mais os mesmos. Acreditavam em outras coisas, hoje acreditam no evangelho puro, bíblico, fiel. E eu consigo ver Deus. Deus parou de se revelar. Deus parou de falar. O problema é que a gente está acostumado com Moisés. A gente não quer Jesus, a gente quer o Moisés. A gente quer subir no monte e a gente quer ver as faíscas, os trovões, os relâmpagos. E aí a gente fica com medo depois disso. Você vai na igreja porque, naquela igreja lá o pastor revela o CPF. Aí quando você vai, você fica, tomara que o pastor não fala nada da minha vida. Tomara que o pastor não fala da minha amante. Tomara que o pastor não fale... Você fica com medo, peraí, você não queria isso? A gente quer Moisés. Jesus ele sobe no monte de maneira simples. Não tem raios. Não tem um show pirotécnico. A esquadrilha da fumaça não passa por trás de Jesus e vai... E escreve, agora Jesus vai falar. Silêncio. Ele sobe no monte. Os seus discípulos sentam ao seu redor. A multidão se ajunta. E ele começa a falar. Ali você podia ver Deus. Você poderia ver Deus quando o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, ele multiplica pães e peixes? Sim. Você veria Deus quando ele diz, Lázaro, sai para fora, e o morto, há 3 dias, sai andando? Você veria Deus. Você veria Deus aqui no alto desse monte, ensinando os seus discípulos? Veria Deus. A não ser que o seu coração esteja dividido. O maior privilégio que um ser humano ele pode experimentar não é o sucesso. O maior privilégio que o ser humano ele pode experimentar não é o reconhecimento. Não é o poder, não é a conta bancária. Embora todas essas coisas são boas e são legais. Eu não vou mentir para você, é claro que eu quero ter. É claro que nas nossas orações a gente chora diante de Deus por essas coisas. Mas porque talvez a gente não absorveu essa verdade. Que o maior privilégio que o ser humano pode ter não são as coisas. O maior privilégio é ver Deus. E é isso que Jesus nos promete. Jesus ele não vai prometer
que a vida aqui vai ser fácil. Ele não promete isso, pelo contrário. Ele fala assim, no mundo vocês vão ter aflições. Aí a gente fala, é agora. E agora vem a promessa. Mas tem de bom ânimo, gente. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Mas peraí, calma aí. Não é eu que venci? Não é eu também não vou vencer, Jesus? Não, calma aí. Isso é outra parada. Quem venceu o mundo não foi você, não foi eu, foi Jesus. No mundo teremos aflições. Irmãos, nem sempre a coisa vai ser boa. Nem sempre você vai ter respostas para todas as perguntas. Nem sempre vai sobrar dinheiro. Nem sempre vai ter aplausos. Mas tem promessa. Os puros de coração verão a Deus. Sabe que Deus, Ele nos dê e nos conceda a graça de não apenas termos atitudes corretas, mas também de termos um coração inteiramente fiel a Ele. Que sejamos misericordiosos e que Deus, Ele tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.